Olá pessoal, vamos dar sequência ao estudo dos alimentos. Vamos falar da ação revisional e da ação de exoneração. Vejam só, tanto a ação revisional quanto a ação de exoneração são baseadas num fato novo, um fato posterior, que altera a situação econômica de uma ou ambas as partes. A ação revisional visa alterar o valor da prestação. Quer dizer, o sujeito vai continuar pagando, mas altera o valor. Pode ser uma revisional para aumentar o valor dos alimentos, pode ser uma ação revisional para reduzir o valor dos alimentos. Mas é importante ter em mente que na ação revisional, o sujeito vai continuar pagando. Então, ele pode mover uma ação revisional para reduzir o valor dos alimentos. Agora, quem recebe os alimentos pode mover uma ação revisional para aumentar o valor dos alimentos. Agora, seria possível o sujeito que paga alimentos mover uma ação revisional para aumentar, para pagar mais? Teoricamente, sim. Teoricamente é possível. Às vezes, isso até é para abatimento de imposto de renda, às vezes existe algum interesse, né? Mas, em suma, então, a ação revisional é a ação que visa alterar o valor da prestação. Pode ser para aumentar, pode ser para reduzir. Nada obsta que a própria pessoa que paga alimentos mova uma ação revisional para aumentar o valor. Nada obsta. Já a ação de exoneração visa extinguir a obrigação de pagar alimentos. Tá? Visa cessar a obrigação de pagar alimentos. Então, acho que ficou clara aí a diferença, né, entre a ação revisional e a ação de exoneração. A ação de exoneração visa extinguir a obrigação, isto é, para não pagar mais. A ação revisional é apenas para alterar, seja para aumentar, seja para reduzir. Ambas as ações têm um ponto em comum. Elas são baseadas num fato novo, um fato posterior, que altera a situação econômica de uma ou ambas as partes. Então, a revisional tem que descrever qual é este fato novo que alterou a situação econômica de uma ou ambas as partes. Então, por exemplo, o sujeito paga alimentos para a ex-mulher. Daí ela foi promovida no emprego. Então ele move uma ação revisional para reduzir o valor. Ou então ele paga alimentos para a ex-mulher, agora ele teve redução. Ele perdeu um dos empregos. Imaginemos, ele tinha 2, 3 empregos, perdeu um dos empregos. Então ele move uma revisional para pagar menos. Agora vamos inverter. Ele paga alimentos para a ex-mulher e agora ele foi promovido no emprego. Então a ex-mulher move uma ação para aumentar o valor da pensão alimentícia. Então a revisional vai continuar pagando, mas altera o valor. Agora a ação de exoneração para de pagar. Então, por exemplo, o sujeito paga alimentos para a ex-mulher e ela passa no concurso da magistratura. Então agora ele move uma ação pedindo a exoneração. Ok? De qualquer maneira, a exoneração e a revisão dependem de uma ação judicial, não é isso? Agora, tem a questão da exoneração automática, ex vilegis, isto é, que ocorre por força de lei. Quando a lei prevê um fato que gera a exoneração, daí o sujeito simplesmente para de pagar, porque a exoneração brota da lei. Ocorre nas seguintes hipóteses. Quando o ex-cônjuge que recebe alimentos se casar, constituir união estável, concubinato ou comportamento indigno contra o devedor de alimentos. Tá? É o artigo 1708. Então, cessa automaticamente a obrigação de pagar alimentos se o cônjuge que receber alimentos, primeira hipótese, se ele se casar. Então, você está pagando alimentos para a tua ex-mulher, você descobriu que ela casou, você para de pagar. Casamento. Segundo, união estável.
O sujeito está pagando alimentos para a ex-mulher, ela está vivendo em união estável. Aí cessa também a obrigação de pagar. Terceira hipótese, concubinato. O sujeito está pagando alimento para a ex-mulher, agora ela virou concubina. Concubina de um homem casado. Né? Concubina, na verdade, é a amante de um homem casado. Isso, pelo Código, também cessa a obrigação de pagar alimentos. Concubinato. A doutrina entende que o concubinato só vai cessar a obrigação se esta pessoa estiver tendo um apoio material neste concubinato. Se ela estiver tendo apoio material, ajuda econômica neste concubinato, daí cessaria. Caso contrário, a doutrina diz que não cessaria. O Código Civil não faz distinção. O Código Civil diz, olha, foi viver em concubinato, cessa a obrigação. E a quarta hipótese que cessa, comportamento indigno. Quando a pessoa que recebe alimentos tem comportamento indigno contra o devedor de alimentos. Comportamento indigno aí são as causas de indignidade, né? Por exemplo, tentou matar o devedor de alimentos, injuriou o devedor de alimentos. Em suma, se tiver comportamento indigno, aplica aí o artigo 1814, que prevê as causas de indignidade. Assim, a exoneração ocorre, então, automaticamente. Ocorre a exoneração se o ex-cônjuge que recebe alimentos se casar, viver em união estável, concubinato e tiver comportamento indigno contra o devedor de alimentos. Comportamento indigno é tentou matar, injuriou, as causas de indignidade. A doutrina entende que o comportamento indigno pode gerar a exoneração ou a revisão da obrigação de pagar alimentos. É o enunciado 345 do CJF, do Conselho da Justiça Federal. Portanto, o comportamento indigno nem sempre geraria a exoneração, mas poderia gerar também a revisão. Então, o juiz precisaria analisar o caso concreto, que realmente é muito grave prever a exoneração, né? Porque xingou, então já está exonerado já. Então, realmente, aí, quando a lei diz que o comportamento indigno gera exoneração, a lei disse mais do que quis. Gera se realmente for um fato grave, porque caso contrário vai gerar apenas a revisão. Ok? Então, guardem isso. As causas de exoneração, quando o ex-cônjuge se casar, viver em união estável, viver em concubinato, ou tiver comportamento indigno. Tá? Lembrando que no concubinato, a interpretação é que só haveria exoneração se houver uma ajuda material, econômica, nesse novo relacionamento. E na indignidade, a doutrina entende que pode ser tanto causa de exoneração quanto de revisão. Precisa analisar o caso concreto. O Código também prevê como causa de exoneração a maioridade civil do filho. Diz, quando o filho completa a maioridade civil, extingue a obrigação de pagar alimentos. Mas não é bem assim, porque o STJ editou uma súmula, a súmula 358, que diz que esta exoneração não é automática. Então, quando o filho atinge a maioridade civil, o pai não se exonera automaticamente. A exoneração depende de decisão judicial. Portanto, a exoneração, pelo fato do filho ter atingido a maioridade civil, não é automática. Depende de uma decisão judicial. Essa súmula diz que o pai pode pedir a exoneração na própria ação de alimentos. A própria ação que o condenou a pagar alimentos. Assim que o filho atingir a maioridade civil, o pai atravessa uma petição lá pedindo a exoneração. Ou então ele pode pedir exoneração movendo uma ação de exoneração. Portanto, a exoneração, pelo fato do filho atingir a maioridade civil, pode ser pleiteada de duas formas pelo pai. Através de uma simples petição ali nos próprios autos da ação de alimentos. Assim que o filho completar a maioridade civil, ele peticiona pedindo a exoneração. Ou então, ele move uma ação de exoneração. Tá? O que é importante é que se estabeleça o contraditório.
antes do juiz decidir se vai ou não exonerar, tem que estabelecer o contraditório, dar oportunidade para o filho dizer, olha, ainda preciso dos alimentos. Ainda preciso dos alimentos. Porque nós sabemos que filho universitário, até os 24 anos, tem direito aos alimentos. Então guardem isso, exoneração, pelo fato do filho atingir a maioridade civil, não é automática. Depende de decisão judicial. Tá? Depende de uma decisão judicial, súmula 358 do STJ. A questão do direito de acrescer nos alimentos de direito de família. Não existe direito de acrescer nos alimentos de direito de família. Tá? Não existe direito de acrescer. Então, imaginemos, o pai tem 3 filhos. E ele paga R$3.000 de alimentos para os 3. Paga R$3.000 de alimentos para os 3 filhos. Daí um dos filhos morreu. Um dos filhos morreu. Então, a pensão cai para R$2.000. Tá? Quer dizer, a parte desse filho que morreu não vai acrescer para os outros 2. Então, o pai paga R$3.000 de alimentos para os 3 filhos. Um dos filhos se exonerou, teve a exoneração. O pai se exonerou em relação aos filhos. Então, a pensão vai ser reduzida para 2. Então, R$2.000. Portanto, a exoneração, se são vários credores de alimentos, a exoneração gera extinção parcial. Né? Quando são vários credores, a exoneração gera extinção parcial. Não gera o direito de acrescer. Guarde esse exemplo. Né? O pai paga a pensão R$3.000 para 3 filhos. Se um deles morrer, a pensão cai para 2. Ou se ele se exonerar em relação a um deles, a pensão cai para R$2.000. Ok? Muito bem. Alimentos e coisa julgada. O artigo 15 da Lei de Alimentos, a Lei de Alimentos é a Lei 5.478, 5.478/68. Diz, a sentença de alimentos não faz coisa julgada. Artigo 15 da Lei de Alimentos. Sentença de alimentos não faz coisa julgada. O raciocínio do legislador é o seguinte, como é possível a ação de revisão, como é possível a ação para rever o valor da pensão, e até para extinguir, que seria a ação de exoneração, a sentença de alimentos não faz coisa julgada, isto é, ela pode ser modificada futuramente, ela pode ser modificada através de uma ação de revisão, através de uma ação de exoneração. Por isso que esse artigo 15 diz, a sentença de alimentos não faz coisa julgada material, porque ela pode ser revista futuramente. Entretanto, a doutrina sustenta, com razão, que a sentença de alimentos faz, sim, coisa julgada material, mas com a cláusula, famosa cláusula rebus sic stantibus. Portanto, a sentença de alimentos faz coisa julgada material, mas com a cláusula rebus sic stantibus. Coisa julgada material é a imutabilidade da sentença, isto é, a sentença não pode ser mudada, não pode ser modificada. Isto que é a coisa julgada material. Então, a sentença que condena a pagar alimentos faz coisa julgada material, porque ela não pode ser modificada. Mas é uma coisa julgada material com a cláusula rebus sic stantibus, que significa enquanto a situação permanecer a mesma. Então, a sentença de alimentos não pode ser modificada enquanto a situação permanecer a mesma. Enquanto a situação permanecer a mesma, ela não pode ser modificada. A ação de revisão e a de exoneração só cabe quando surgir um fato novo. Um fato novo que altera a situação econômica. Então, este fato novo faz com que seja uma nova causa de pedir. Quer dizer, enquanto for aquela causa de pedir, enquanto a situação fática for a mesma, a sentença não pode ser mudada. Então, ela faz coisa julgada enquanto a situação for a mesma. Agora, se surgir um fato novo, cabe a ação de revisão ou de exoneração. Mas a ação de revisão ou de exoneração não viola a coisa julgada. Não viola a coisa julgada. Porque a coisa julgada é a proibição de modificar a mesma. É a proibição de propor a mesma ação que já foi julgada. Isso que é a coisa julgada. A coisa julgada é isso, proibir de se propor a mesma ação que já foi julgada. Quais são os elementos da ação? Partes, pedido, causa de pedir. Quando muda a causa de pedir, é uma nova ação.
Então, a ação de revisão e desoneração não está violando a coisa julgada. Porque como mudou a causa de pedir, é um fato novo. É uma outra ação. É uma ação que não viola a coisa julgada. Porque enquanto a situação permanecer a mesma, não se pode mudar aquela sentença de alimentos. Ok? Muito bem. Vamos falar agora dos alimentos gravídicos. Esses alimentos gravídicos são regidos pela Lei 11.804. 11.804 de 2008. Esses alimentos gravídicos são os pleiteados pela gestante para cobrir as despesas do período de gravidez. Então vejam, quem move esta ação de alimentos gravídicos é a gestante. Não é o nascituro. É a gestante que move esta ação. E são alimentos restritos, porque são alimentos para cobrir as despesas da gestação. Tá? Que às vezes a gestante precisa de um psicólogo, de uma alimentação especial, remédios, vai ter despesa com parto, com hospital. Em suma, são alimentos destinados a cobrir despesas com a gestação. Tá? E outras que o juiz entender pertinentes, tá? Despesas com a gestação e outras despesas que o juiz entender pertinentes. Mas basicamente são pertinentes, mas relacionadas à gestação. São despesas com a gestação e outras também relacionadas com a gestação que o juiz entender pertinentes. É nesse sentido. Então essa é a primeira observação. Alimentos gravídicos são pleiteados pela gestante para cobrir despesas da gestação. É diferente dos outros alimentos, que os outros alimentos visam garantir a sobrevivência e a condição social. Os outros alimentos, os alimentos naturais visam garantir a sobrevivência. E os alimentos civis ou côngruos visam, além de garantir a sobrevivência, garantir a condição social. Os alimentos gravídicos não visam garantir sobrevivência nem a condição social. Visam garantir apenas o período da gestação, quer dizer, cobrir as despesas gestacionais. Ok? Muito bem. Então, legitimidade ativa. Quem que move a ação de alimentos gravídicos? Que eu já falei. Quem move a ação de alimentos gravídicos é a gestante, não é o nascituro. A gestante move esta ação em nome próprio. Ela não move em nome do nascituro. Ela move em nome próprio. Portanto, quem move a ação é a gestante, em nome próprio. Independentemente de vínculo conjugal, de união estável, em suma, não exige nenhum vínculo anterior. Não precisa ter sido casada ou viver em união estável, nem ter sido namorado. Não precisa nem ter sido namorado. Porque se a pessoa é casada ou vive em união estável, não é vantajoso pedir os alimentos gravídicos. É vantajoso pedir os alimentos normais, porque se a pessoa é casada ou vive em união estável, pede os alimentos para garantir a condição social. Quer dizer, o gravídico é justamente para quem não é casado nem vive em união estável. Daí pede esses alimentos. Então o sujeito engravidou a namorada, agora a namorada pede os gravídicos. Ou então engravidou uma pessoa aí com quem ele teve um relacionamento, nem namorada era. Ela pede os alimentos gravídicos. Agora, se foi casado e viveu em união estável, se quiser pedir os gravídicos, pede, mas daí é bobagem, porque pode pedir os alimentos maiores para garantir a condição social. Ok? Mas é bom frisar, quem move a ação de alimentos gravídicos é a gestante. Então, qual a diferença entre os alimentos gravídicos e os alimentos pedidos pelo nascituro? O nascituro também pode pleitear alimentos. O nascituro, representado por sua mãe, também pode pleitear alimentos. Tá? Qual a diferença? Os gravídicos, a gestante pleiteia, ela é a autora da ação, e não o nascituro. Alimentos pleiteados pelo nascituro, quem move a ação é o próprio nascituro, pois se a lei assegura-lhe o direito à vida, se a lei assegura-lhe o direito à vida, significa que ele pode propor ações, representado por sua mãe.
Então, mudo. Segundo, nos alimentos gravídicos, o réu é o suposto pai da criança. Ela só vai poder pedir para o suposto pai. Ela não pode pedir para outros parentes do suposto pai. Não vai poder pedir, por exemplo, para avós paternos. Tá? Só vai poder pedir para o suposto pai. Já o nascituro, quando move a ação, ele pode também pedir para outros parentes do suposto pai, quando o suposto pai, por exemplo, já morreu, ou o suposto pai, não, quando o pai, né? Quando o pai já morreu, ou quando o pai não tem condições. Em suma, quando o nascituro move a ação, ele pode pedir para o pai, ou então para outros parentes, provando que o pai não tem condições. Já nos alimentos gravídicos, só vai poder pedir para o suposto pai. Ok? Então isso é importante. Nos alimentos gravídicos, não precisa provar a paternidade. Não existe certeza de paternidade. Bastam indícios de paternidade. Não precisa demonstrar que o réu é o pai. Bastam indícios. Não se faz exame DNA. Então não precisa provar o vínculo de parentesco. Bastam indícios de que o sujeito é o pai. Já quando o nascituro move a ação, daí exige uma certeza que o réu seja o pai. Daí vai precisar fazer o exame DNA. Porque daí precisa ter certeza que fulano, que o réu é o pai. Ok? Então, diferença entre os alimentos gravídicos e os alimentos pleiteados pelo nascituro. 3 diferenças. Primeiro, gravídicos, quem pede é a gestante. Nascituro é o próprio nascituro. Gravídicos, o réu é somente o suposto pai. Quando o nascituro move a ação, o réu é o pai, ou pode ser também outros parentes, por exemplo, avós, se o pai não puder. Alimentos gravídicos, bastam indícios de paternidade. Quando alimentos movidos pelo nascituro, é preciso a certeza da paternidade, é preciso comprovar o vínculo de parentesco. Ok? Muito bem. Na ação de alimentos gravídicos, o ônus da prova da necessidade é da gestante. A gestante tem que provar essa necessidade de cobrir essas despesas gestacionais, tá? E lembrando também que a obrigação de alimentos é divisível. Então, essas despesas com a gestação, o suposto pai não vai ter que pagar sozinho. Então, quanto vai custar por mês essa gestação? Vai custar R$1.000. Então, ele paga uma parte e ela paga a outra parte. Que a obrigação de alimentos é divisível. Aliás, o artigo 2º da lei, parágrafo único do artigo 2º da lei 11.804, da lei de alimentos gravídicos, diz expressamente isso. Fala, escuta, essas despesas devem ser rateadas entre o suposto pai e a mulher e a gestante. Ok? Bom, a questão da duração dos alimentos gravídicos. Os alimentos gravídicos visam apenas garantir aquele período da gestação, não é isso? Então, os alimentos gravídicos, quando a criança nasce, pode ocorrer 2 situações. Primeira situação, a criança nasce viva. Daí os alimentos são revertidos em favor da criança. Então, a partir do nascimento, os alimentos são devidos para a criança e não mais para a gestante, e sim para a criança. Segunda situação, a criança nasce morta, daí extingue a obrigação de pagar os alimentos gravídicos. Portanto, os alimentos gravídicos, ele tem uma duração passageira, efêmera, transitória, que vai até o nascimento. Se nascer viva, converte-se os alimentos para a criança. Então não é mais gravídico, porque o gravídico é para garantir a gestação. Se nasceu viva, aquela verba passa para a criança. Se nascer morta, extingue a obrigação de pagar os alimentos. Ok? Muito bem. Então, se a criança nasce viva, os alimentos são convertidos para ela. Até quando? Bom, até se mover uma ação de revisão ou exoneração. O sujeito pode mover uma ação revisional ou uma ação de exoneração. Pode pedir uma ação de exoneração. Mover uma ação de exoneração. E nesta ação de exoneração, ele pode provar que não é o pai. Porque na ação de alimentos gravídicos não foi feito o exame de DNA. Não existe certeza da paternidade, tem indícios apenas. De modo que ele vai poder mover uma ação de exoneração, depois que a criança nasce, ele move uma ação de exoneração e faz o exame de DNA. E daí, então, ele se exonera
se provar que não é o pai da criança. O que acontece se a criança nascer no curso da ação de alimentos gravídicos? Então, os alimentos gravídicos visam garantir aquele período da gestação. E se a criança nasce no curso do processo? Primeira corrente, extingue-se o processo sem resolução do mérito, por falta de objeto. Pois o objeto da ação de alimentos é garantir aquele período da gestação. Se a criança já nasceu, extinguiria o processo sem resolução do mérito. Primeira corrente, por falta de objeto. Segunda corrente, que é a mais correta. O processo prossegue. Prossegue porque existe o interesse de prosseguir à medida que, quando nasce, os alimentos são revertidos para a criança. Como os alimentos são revertidos para a criança, existe o interesse no julgamento desta ação. Então, resumindo, o que acontece se a criança nascer no curso da ação de alimentos gravídicos? Primeira corrente, extingue-se o processo sem resolução do mérito, por falta de objeto, já que o objeto desta ação era garantir o período da gestação. Segunda corrente, prossegue o processo, porque existe o interesse, à medida que os alimentos gravídicos são convertidos após o nascimento, são convertidos para a criança. Ok? Muito bem. A questão, seria possível se fazer o seguinte pedido na ação de alimentos gravídicos? Pede uma verba para a gestação e quando a criança nascer, quer uma verba maior. Então imaginemos, quero R$1.000 nesse período de gestação e assim que nascer a criança, 3.000. Seria possível pleitear, fazer esse tipo de pedido? 2 pedidos, portanto, um pedido de alimentos até o nascimento. E a partir do nascimento, como vai para a criança, ter uns alimentos maiores para garantir aí a condição social, o padrão de vida. Primeira corrente, sim, seria possível isso. É a posição da Maria Berenice Dias. Diz que é possível. Então, formularia 2 pedidos. O de alimentos gravídicos e, após o nascimento, pediria uma verba maior para garantir aí o padrão de vida. Segunda corrente, me parece que não é possível isso. Porque os alimentos gravídicos são julgados com base em indício de paternidade. Não existe certeza de paternidade. Não tem certeza que aquele sujeito é o pai. O juiz julga com base em indícios e não com base em certeza. Por isso que a lei só prevê uma verba alimentar para garantir a gestação. A lei não prevê uma verba maior, só prevê para garantir a gestação. Então, de modo que não seria possível, porque o critério de julgamento aí é com base em indícios e não em certeza. Tanto é que não é feito o exame DNA. Ok? Bom, a competência, como toda e qualquer ação de alimentos, a competência é no domicílio do autor, né? Quem move a ação de alimentos, move no seu domicílio. No caso, o domicílio da autora, né? Da gestante. A gestante move a ação no seu próprio domicílio. É o artigo 53, inciso 2º do Código de Processo Civil. Toda ação de alimentos, a competência é no domicílio do autor da ação de alimentos. A petição inicial deve comprovar a gravidez. Então, já tem que juntar a prova de que está grávida. E tem que descrever os indícios de paternidade. Tá? Tem que comprovar a gravidez e descrever os indícios de paternidade. Ok? O juiz, ao despachar a inicial, ele já deve fixar os alimentos provisórios. Tá? O artigo 6º da Lei de Alimentos Gravídicos. Então, o juiz despacha e já fixa os alimentos provisórios. Portanto, os alimentos provisórios são devidos desde o despacho do juiz e não desde a citação. Porque na prática a gente sabe que às vezes é difícil citar uma pessoa. Se fosse desde a citação, o réu seria beneficiado, ele iria ficar fugindo para não ser citado. Por isso que em alimentos, não só nos gravídicos, mas toda a ação de alimentos, os alimentos provisórios são devidos desde aquela decisão do juiz que arbitra os alimentos provisórios. A decisão que arbitra os alimentos provisórios já são devidos, portanto, antes mesmo da citação. Portanto, desde que haja indícios de paternidade, se houver indícios, o juiz já arbitra os alimentos provisórios. O que são indícios? Indícios são fatos provados. São fatos provados que levam à conclusão de um outro fato. São fatos conhecidos e provados que levam à conclusão de um outro fato. Então, exemplo, indícios.
indício, e-mails, troca de e-mails, onde o sujeito diz que espera ansioso o nascimento do filho. Espera ansioso o nascimento do filho, então é um indício de que ele é o pai. Recibos de motel, também indícios, tá? Em suma, declaração de que ele autorizou uma inseminação artificial, também é um indício, uma declaração de que houve autorização de inseminação artificial. Em suma, indícios são fatos conhecidos que levam à conclusão de um desconhecido. Bastam indícios. Para fixar os alimentos provisórios, o juiz não precisa marcar audiência de justificação. Não precisa marcar uma audiência de justificação. O juiz, ele lê a inicial, convencendo-se de que realmente há indícios, ele já arbitra os alimentos provisórios. Agora, se ele não se convence que há indícios, ele poderia marcar uma audiência de justificação subsidiariamente, né? Se ele entender que os indícios estão fracos, ele poderia marcar uma audiência de justificação, isto é, ouvir testemunhas, para depois decidir se vai ou não dar a liminar. Mas se já tem os indícios, ele já concede os alimentos provisórios, independente de audiências de justificação. Se não tiver indícios, ele pode dar uma chance para a autora e marcar uma audiência de justificação, ouvir testemunhas, para depois decidir se concede ou não os alimentos provisórios. Ok? Bom, petição inicial, então o rito é petição inicial, o juiz já concede os alimentos provisórios, cita, né? Depois cita o réu para apresentar contestação em 5 dias. Perceba que não segue o rito da ação de alimentos, da lei de alimentos, né? Porque na lei de alimentos, depois nós vamos ver, na lei de alimentos o réu é citado para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento. Nos alimentos gravídicos, ele não é citado para comparecer à audiência, ele é citado para contestar em 5 dias. 5 dias para contestar. Depois da contestação, vai seguir o rito comum. Não vai seguir o rito da lei de alimentos, porque aqui a contestação é antes. Na lei de alimentos, a contestação é na audiência. Na lei de alimentos, é citado para contestar na audiência, né? Para comparecer na audiência e contestar na audiência. Na lei de alimentos gravídicos, a contestação é antes, ele é citado para contestar em 5 dias. Então, a gente conclui que vai seguir o rito comum, o procedimento comum. Quer dizer, após a contestação, segue o procedimento comum. Tá? Não é feito o exame DNA. Tá? Então, não precisa fazer, não deve ser feito o exame DNA, porque sempre existe um risco, ainda que pequeno, mas existe um risco à criança de ficar tirando o líquido amniótico, né, para fazer o exame DNA. Então, não é feito o exame DNA. Conforme eu disse, o juiz vai julgar com base em indícios. Ele não julga com base em certeza de paternidade. Ele julga com base em indícios de paternidade. Tá? Muito bem. Então, não é feito o exame DNA. Então, a sentença que julga procedente a ação condena a pagar os alimentos gravídicos. Mas essa sentença não fixa a relação de parentesco. Isto é, o réu, apesar de ser condenado a pagar alimentos, ele não é juridicamente ainda o pai da criança. Tanto é que não vai para o registro. Essa sentença não tem efeito no registro civil. Essa sentença não é averbada no registro civil. Em suma, o réu é condenado a pagar alimentos, mas ele ainda não é o pai da criança. É uma sentença que só vai fazer coisa julgada ali naquele processo. Vamos dizer assim, ele é considerado o pai só para efeito de alimentos. Naquele processo, para outros efeitos, não. Em resumo, sentença que condena alimentos gravídicos não gera vínculo de paternidade. Não gera o vínculo de paternidade. Para ter o vínculo de paternidade, esta criança vai ter que entrar com uma ação de investigação de paternidade. Vai ter que entrar com uma ação de investigação de paternidade para que haja esse vínculo de paternidade. Ok? E lembrando, mas enquanto isso, o réu vai pagando os alimentos. A criança nasceu, ele continua pagando os alimentos até que ele mova uma ação de exoneração. Né? Então imaginemos. Aí nós temos o seguinte. O sujeito foi condenado a pagar alimentos gravídicos. A criança nasceu, daí ele continua pagando agora para a criança, não é isso? Ok. Daí ele move uma ação de exoneração. E nessa ação de exoneração faz o DNA e prova que ele não é o pai da criança. Provou que ele não é o pai da criança.
Se exonerou. Ok? Muito bem. Daí surge a primeira questão. Ele tem direito de indenização pelos danos materiais e morais, contra a mãe, contra aquela gestante que o acusou de ser o pai da criança? Teria o direito de ação de indenização pelos danos materiais e morais? Primeira corrente. Sim, ele tem direito, teoricamente sim, né? Teoricamente ele tem o direito de indenização pelos danos materiais e morais. Claro, isso aí causou um sofrimento para ele, teoricamente ele teria direito de indenização. A questão é, o que é que ele tem que provar nessa ação de indenização? Tá? Primeira corrente, ele tem direito de indenização, basta ele comprovar a culpa. Basta a culpa, com base no artigo 186, a culpa da gestante, né? A culpa da mãe da criança. Basta comprovar a culpa. Bom, mas nesse caso a ação sempre seria procedente, né? Porque se ela acusou de ser pai e ele não é, evidentemente que ela teve culpa, né? Porque ela tem que saber quem que é o pai da criança. Então, primeira corrente, ele teria direito de indenização, bastaria uma culpa. Ainda que culpa leve, levíssima dela, ele teria direito à indenização, com base no artigo 186 do Código Civil. Mas teria que provar culpa. Segunda corrente, para ter direito de indenização, teria que provar a má-fé dela, isto é, o dolo ou a culpa grave. Então aqui é a posição dominante, é a segunda, teria que provar a má-fé, isto é, dolo ou culpa grave. Resumindo então, teria direito à indenização, primeira corrente, bastando provar a culpa. Segunda corrente, que é dominante, teria que provar o dolo ou a culpa grave. Tá? O dolo ou culpa grave. Isso porque para garantir o princípio do acesso ao Poder Judiciário, né? Porque se qualquer culpa gerasse já a indenização, isso violaria o princípio do acesso ao judiciário. Tá? A segunda questão é se esse sujeito teria direito de repetição de indébito, né? Teria direito de repetição de indébito. Quer dizer, ele pagou alimentos, depois fez o DNA, não é o pai, ele teria o direito de repetição de indébito, ou seja, de reaver o que pagou? Alimentos, conforme já vimos, não gera repetição de indébito. Então ele não tem o direito de repetição de indébito. Os alimentos são irrepetíveis, ele não tem direito de repetição de indébito, não tem direito de cobrar o que ele pagou. Isso é pacífico, não vai ter direito. A doutrina entende que ele teria o direito de mover uma ação contra o verdadeiro pai, que se omitiu dolosamente. Então ele teria o direito de mover uma ação de repetição de indébito contra o verdadeiro pai da criança que dolosamente se omitiu. Então, resumindo, se ele for exonerado, após fazer o exame de DNA, provar que não é o pai, ele não tem direito de repetição de indébito contra a mãe da criança. Mas ele pode ter esse direito contra o verdadeiro pai, provando que o verdadeiro pai sabia que era o pai e se omitiu dolosamente. Daí há quem entenda que ele teria esse direito. Ok? Por fim, nós temos a questão da prisão civil, né? Os alimentos gravídicos geram também a prisão, se não pagar. Porque o artigo 11 da Lei de Alimentos Gravídicos, ele se reporta à Lei de Alimentos. O artigo 11 da Lei 11.804, que é a Lei de Alimentos Gravídicos, manda aplicar a Lei 5.478, que é a Lei de Alimentos, que prevê a prisão. Portanto, o não pagamento de alimentos gravídicos gera, sim, a prisão civil. É isso aí, prezados alunos. Um forte abraço, bons estudos aí, continue estudando, acreditando, fazendo as revisões, que com certeza vocês vão chegar lá. Até a próxima aula.